Ok? Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui na sede da OAB e nos preparando para dar início a mais uma live, né, transmitida pela OAB e em decorrência, como já dito, da pandemia que assola o mundo. Enfim, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos os colegas que estão chegando, destacar a importância da OAB, uma instituição de enorme credibilidade e que tem não só Sergipe, mas Brasil afora. É uma instituição que tem participado, dado sua contribuição, seja através de esclarecimentos nas diversas lives, enfim, seja através das ações que a OAB tem tomado Brasil afora. E então, um agradecimento muito forte à OAB. Carlos, presidente da Sucraus, que tem sensibilizado neste momento e tem possibilitado essas interações da advocacia com o seu público. Bom, hoje nós estaremos aqui recebendo o colega Ramon Rocha, e estaremos hoje falando sobre medidas tributárias adotadas pela União, pelos estados e pelos municípios durante essa pandemia. Então, o tema é esse. Eu já tenho aqui comigo na tela o colega Ramon Rocha, fazer uma breve apresentação. Ramon é procurador do município de Aracaju, presidente do TJD Sergipe, professor de Direito Tributário, mestre e doutor em Direito Tributário, ex-membro da nossa Comissão de Estudo Tributário. E antes que eu esqueça de me apresentar, eu sou o Cleverson Chevel, sou presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Sergipe, com especialização na área tributária, e tive a honra de ter o Ramon como nosso membro, vice-presidente da comissão durante algum tempo, gestões passadas. E diante dessa pandemia, eu já quero iniciar, o nosso tempo é curto, eu quero iniciar passando a palavra para o colega Ramon, para que ele faça um esboço, dê um panorama geral do que iremos debater durante essa live. Ramon, com você, amigo. Bom, muito boa noite a todos. Eu queria inicialmente aqui externar a minha satisfação em poder participar aqui desta live. O meu querido amigo Cleverson Chevel, advogado renomado, né, especialista em direito tributário, uma das grandes referências que nós temos aqui no nosso estado, não por acaso, preside com muita competência a Comissão de Estudos Tributários da OAB de Sergipe. Tive a oportunidade de trabalhar com o Chevel, como ele disse aí, na oportunidade em que fiz parte da comissão, ele na condição de vice-presidente, e algumas demandas judiciais, eu pelo município de Aracaju, ele representando alguns outros municípios, algumas ações exitosas, sempre em favor da municipalidade. Então, dizer, Chevel, que é uma satisfação muito grande. Eu vejo aqui diversos alunos, ex-alunos, colegas, enfim, queria aqui saudar a todos, não teria como nominar um a um, mas dizer que é uma satisfação. A nossa querida Ana Lúcia, aí, enfim, dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui participando desta live com você. E aí, para a gente já iniciar aqui ao tema, eu queria só fazer uma ponderação inicial acerca do momento atual. Doutora Sulamita, Vida de Direito, que atuou aí na vara de execuções fiscais, ou seja, só temos grandes referências aqui, né? Queria saudar a todos, sintam-se todos aí saudados, né? Então, dizer que o momento, Chevel, que nós estamos vivendo agora é um momento singular, é um momento único, que não foi vivenciado, talvez, pelas gerações próximas que nos antecederam. Nossos pais, nossos avós, talvez nossos bisavós tenham vivenciado algo parecido naquele cenário ali do pós-Segunda Guerra Mundial. Mas eu chego a afirmar que as 4 últimas gerações não sabem o que é um momento de paralisação mundial. Talvez nem a própria Segunda Guerra Mundial tenha tido uma proporção de paralisação das atividades como nós estamos vivenciando agora. Então é um momento de reflexão, é um momento em que seguramente vão surgir inúmeras medidas judiciais. O momento agora
é o momento dos médicos que estão atuando aí incessantemente no combate à pandemia. Depois virão os economistas, porque não tenha dúvida de que a economia vai sofrer bastante com os efeitos desta pandemia. E depois será a vez dos advogados, porque essa pandemia vai deixar de legado aí uma hecatombe de conflitos jurídicos, e aí o advogado assume esse papel importante. Teremos, sem dúvida alguma, eu não gosto de fazer aqui exercício de futurologia, mas é inegável que teremos diversos conflitos, seja na área trabalhista, seja na área civil, seja na área, enfim, previdenciária, e no direito tributário não é diferente. Só que no direito tributário é necessário que haja uma atuação um pouco mais imediata, como presenciamos aí no direito do trabalho, algumas MPs, a MP 927, a MP 936, que já foi judicializada. Por quê? Porque é necessário que haja uma atuação urgente por parte dos poderes públicos na tentativa de combater ou de minimizar os efeitos desta pandemia. E aí, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma série de medidas, né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, no âmbito federal, as próprias medidas trabalhistas já, de certa forma, fazem refletir um certo reflexo aí no direito tributário. Como assim? Ora, se essas medidas trabalhistas, me refiro aqui particularmente à MP 936, essa que foi objeto de questionamento recente, na última sexta-feira tivemos aí a decisão, ainda, claro, daquela liminar que havia sido concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, mas a discussão era: é possível suspender contrato de trabalho? É possível reduzir jornada e, portanto, o salário sem a participação do sindicato? E aí decidiu-se, no primeiro momento, que era necessária a comunicação, uma decisão liminar, e o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que, excepcionalmente, neste momento aí, excepcional que estamos vivenciando, é perfeitamente possível. Ele ponderou, na verdade, valores e falou: olha, se não houver essa flexibilização, teremos invariavelmente aí uma redução dos postos de trabalho, haverá o desemprego e uma série de outras medidas que invariavelmente serão adotadas. Então, sem entrar no mérito aqui da medida trabalhista, o fato é que esta MP, ela permite uma redução da carga horária, permite a suspensão dos contratos de trabalho, e em havendo essa suspensão, não haverá a incidência daqueles tributos que incidem sobre a folha de pagamento. Então já há aí um reflexo, primeiro, tributário, que eu evidencio, indireto, é claro, por ocasião dessas medidas trabalhistas, correto? De maneira que, sempre que houver, por exemplo, o pagamento por parte do governo, seja daquele benefício emergencial ou até mesmo o complemento que o governo federal permitiu, não haverá a incidência de tributos. Esses tributos me refiro aqui que incidem sobre a folha de pagamento. Poderia listar, por exemplo, aqui, e o Chevel talvez seja um dos maiores especialistas aqui no nosso estado. Temos aí a contribuição previdenciária patronal, me refiro aqui à tributação na área federal, a contribuição patronal previdenciária, que ela corresponde a 20% sobre a folha de pagamento, né? As próprias contribuições para o SAT, né? O seguro de acidente de trabalho, e também a contribuição para o RAT, risco de acidente de trabalho. Houve uma redução haverá uma redução natural. Por quê? Porque se você reduz a folha de pagamento, invariavelmente e naturalmente você também reduz os encargos incidentes sobre aquela folha, o que não deixa de ser uma certa desoneração tributária. E o reflexo a curto prazo aí vai ser o quê? Uma ausência de recursos por parte do governo federal. Ou seja, há uma queda natural de arrecadação como reflexo das medidas trabalhistas. Essas medidas, essas contribuições que eu me refiro aqui para o SAT e para o RAT, ela equivale, vai variar aí de 1% a 3% sobre a folha da empresa, a depender do risco da atividade, né? Ela é fixada em um decreto específico, não é objeto aqui da nossa análise a gente analisar. Eu só quero mostrar para vocês que as medidas trabalhistas já representam um primeiro impacto em uma queda de arrecadação por parte do governo federal. Mas além dessas medidas, que eu poderia dizer indiretas, também houve medidas adotadas no âmbito federal. Por exemplo, a resolução número 152 do Comitê Gestor do Simples Nacional, essa resolução, ela prorrogou o prazo para o recolhimento dos tributos federais que integram o Simples Nacional. A gente sabe que existem vários regimes de tributação, né? As empresas, por exemplo, podem ser tributadas, né? Pessoas jurídicas, só para esclarecer aqui,
pelo lucro real, lucro presumido, né? Isso no imposto de renda pessoa jurídica, o IRPJ, mas existe a possibilidade também de uma tributação a depender ali do faturamento da empresa, um regime aí que é aplicado, sobretudo, para o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, ela tem a possibilidade de se submeter a um regime simplificado de tributação, né? A tributação, além de reduzida, ela é simplificada. E aí você concentra em uma única arrecadação diversos tributos federais e, a depender da atividade da empresa, ou o ISS, que é um tributo municipal, ou o ICMS. Se for uma empresa que preste serviço, ela vai recolher no Simples Nacional, juntamente com os tributos federais, o ISS. Mas se for uma empresa que realize a circulação de mercadorias, ela vai recolher, naturalmente, aí, o ICMS. E aí, o que foi que o governo federal fez? Na verdade, o comitê gestor do Simples Nacional, ela prorrogou o prazo para o recolhimento desses tributos federais. Essa resolução 152, a que eu me referi, ela prorrogou inicialmente apenas os tributos federais, que integram o Simples Nacional, correto? Ficando de fora, portanto, os tributos não federais, ICMS e ISS. Essa resolução, observem, ela é de 18 de março. Ela é de 18 de março, né? Ou seja, no primeiro momento ficou adstrito apenas aos tributos federais, né? Por exemplo, a competência de março, que deveria ser recolhida agora no mês de abril, né, dia 20 de abril, ficou postergada aí para o mês de outubro. A competência de abril, que deveria ser recolhida no próximo mês, no próximo dia 20 de maio, foi postergada para 20 de novembro. E a competência de maio, que deveria ser recolhida no dia 20 de junho, ficou postergada para o dia 20 de dezembro. Agora, observe, aqui não houve redução, só houve uma postergação, correto? De maneira que esses tributos vão ser pagos lá na frente, juntamente com os tributos da sua competência normal. Então, isso aí já vai gerar, Chevel, depois eu queria, só antes de fazer um breve panorama, que você opinasse, porque aqui, invariavelmente, vai redundar num acúmulo de tributos, o que vai dificultar, por mais que as empresas já consigam aí iniciar um processo de normalidade, mas haverá uma dificuldade, o que, invariavelmente, a gente vai ter aí que ter algum refis ou algo do tipo. Mas, enquanto não chega esse segundo momento, a gente tem que se preocupar com o atual. Então, nós temos aí 3 meses, né, pelo menos, que essas empresas vão ter um fôlego. Essas empresas integrantes, obviamente, aí, do Simples Nacional. E aí, eu me referi aqui apenas aos tributos federais, mas depois de uma pressão muito grande por parte das empresas, houve também a prorrogação em relação à parcela integrante do ISS e do ICMS. Eu me refiro aqui à resolução número 154, do mesmo comitê gestor do Simples Nacional, que também permitiu a prorrogação do ISS e do ICMS, que integra o Simples Nacional. Mas aqui a gente já vai ter um primeiro problema, Chevel. Por quê? Porque no direito tributário, nós temos lá o princípio da irretroatividade, né? Ou seja, a lei não pode retroagir para atingir fatos ocorridos no passado. E aí nós temos a primeira resolução, que abrangeu os tributos federais, ela é de 18 de março. Então, na minha ótica, ela pode ser perfeitamente aplicada para a competência março. Entretanto, a resolução 154, que fez incluir o ICMS e o ISS, ela é de 3 de abril. E, portanto, não pode retroagir para atingir a competência março. A gente teria um primeiro problema em relação a essa competência. Ou seja, o Simples, as empresas submetidas à tributação pelo Simples Nacional, que elas estão sujeitas aí a uma guia única, vão ter agora que recolher em 2 guias. Eu acho que essa é a alternativa. Os contadores têm que ficar atentos a isso aí. Mas mesmo nos meses subsequentes, não haverá o recolhimento em guia única. Por quê? Porque os prazos de prorrogações também foram diferenciados. Quando eu falei aqui que as competências de março, abril e maio foram prorrogadas para pagamento, né, nos meses de outubro, novembro e dezembro, em relação ao ISS e ao ICMS, essa prorrogação foi apenas para os meses de julho, agosto e setembro. Então, seja por conta da diferença desse ato temporal entre uma resolução e outra, seja por conta da prorrogação para datas distintas, haverá que haver um recolhimento, né, com guias distintas. Mas eu me referi aqui apenas às empresas integrantes do Simples Nacional. E havia uma queixa muito grande por parte do empresariado, no sentido de que, e as demais empresas, elas vão ficar aí
sem ter faturamento, muitas estão aí impedidas de poder atuar por conta de decretos estaduais e municipais. Como é que fica? Já vão ter que efetuar o recolhimento? E aí houve uma portaria, me refiro aqui agora à portaria número 139, 139 do Ministério da Economia. Essa portaria é do dia 3 de abril, e nessa portaria foi prorrogado o prazo para recolhimento de alguns tributos federais, não todos. Observe, para o Simples Nacional foram todos. Para as empresas que não estão submetidas à tributação simplificada, houve apenas a prorrogação para alguns tributos. Quais sejam? O PIS, a COFINS, que são aqui duas contribuições, e também uma outra contribuição, que é a contribuição previdenciária do empregador. Ficaram de fora uma série de tributos, talvez mais expressivos. Por exemplo, o imposto de renda à pessoa jurídica ficou de fora. A contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, também ficou de fora. E, em relação a isso, ainda temos aí essa necessidade de recolhimento, a depender do regime de tributação, né? Seja lucro real, seja lucro presumido, vai ter que haver a tributação normalmente, sem qualquer modificação. Por quê? Porque, em relação a isso, o governo em nada alterou. E aqui, só para finalizar, essas medidas que foram adotadas pelo governo federal, nós tivemos também, o governo federal zerou a alíquota de alguns impostos, né, no que diz respeito àqueles produtos, para a aquisição daqueles produtos essenciais ao combate à pandemia. Por exemplo, hoje, se você vai adquirir aí um determinado produto hospitalar, álcool em gel, há alguns tributos onde, por expressa previsão legal, está zerada a tributação. Não em relação a todos eles, né, mas em relação a alguns deles. E aí, o imposto de renda, pessoa física também, o IRPJ, cujo prazo de declaração também foi estendido para 30 de junho, ou seja, aí é muito mais a prorrogação desta obrigação de realizar a declaração, e o recolhimento do tributo também foi postergado, mesmo para aqueles que já tinham efetuado, né, a declaração, houve a possibilidade de você postergar o pagamento do tributo, do imposto de renda pessoa física, e a instrução normativa número 1932 da Receita Federal, também de 3 de abril, que prorroga o prazo para algumas obrigações acessórias. Eu não me refiro aqui, obviamente, à obrigação principal, que é aquela de pagar o tributo, mas as obrigações acessórias, a DCTF, EFD, por exemplo, foram todas elas prorrogadas. Então, eu trouxe aqui, Chevel, um breve panorama do que houve de medidas tributárias, esse pacote de medidas tributárias adotadas no âmbito federal, né? Então, eu queria aqui, eu passo a palavra para você talvez como um dos grandes conhecedores aí do direito tributário, sobretudo na área federal. Qual é a sua opinião? O que é que você acha dessas medidas? Você acha que o governo federal ele agiu de forma tímida, poderia ter sido um pouco mais agressivo? Mas o fato é que o governo também ele tem uma necessidade aí de alocar recursos para o combate à pandemia, e houve essa dificuldade. Então, o que há de concreto é isso. Depois a gente pode até discutir aqui algumas medidas que eu vislumbro como possíveis para que haja a possibilidade de enfrentamento. Porque, assim, não se enganem, essas medidas adotadas a curto prazo, que redundam numa queda de arrecadação, vão ter que ser compensadas lá na frente. Afinal de contas, esses recursos, esses que estão sendo destinados aí, vão esvaziar o caixa, que precisa ser recomposto. E aí já tem alguns projetos de lei aí que a gente vai comentar aí na seguida. Mas antes eu passo a palavra aí para o Chevel, para que a gente possa ouvir, é sempre bom ouvir um especialista no assunto. Queria que você desse a sua opinião acerca dessas medidas que estão sendo adotadas aí pelo governo federal. Então, Ramon, muito bem colocado as suas considerações quanto a esse auxílio que o governo federal está dando, no sentido de prorrogar tributo, reduzir alguma coisa de tributação, ainda que timidamente. Enfim, e quanto a esse ponto que você está colocando, né, como é que o governo federal está se comportando nisso, está sendo tímido, se poderia ser mais agressivo, em verdade, sobre esse aspecto fiscal, eu acho que ninguém tem a dimensão do problema ao final dessa trajetória, ao final dessa travessia. Então, eu estava vendo notícias, por exemplo, do Banco Central, que estimava que o nosso déficit, né, em decorrência da pandemia, ao fim e ao cabo, beiraria os 400 bilhões. Para a gente mensurar, ter uma ideia do que são os 400 bilhões, a nossa arrecadação anual
gira em torno de 1,5 trilhões. Então, 400 bilhões de déficit corresponde aí a aproximadamente um terço da nossa arrecadação anual. Então, isso é muita coisa. Essa perda ela se revela também para os municípios e estados, talvez de uma maneira muito mais agressiva do que pela União, em decorrência das limitações que estados e municípios têm para fazer captação de recursos e superar a crise. Em função disso, até, está se discutindo aí no Congresso medidas para o fundo de compensação do estado e do município por conta da perda de arrecadação. Nós temos aí uma proposta, que o governo federal é contra, de se recompor esse fundo com algo em torno de 60 bilhões. Bom, para além dessa discussão macro sobre o volume de perda, sobre a atuação, a gente tem questões na parte tributária que atingem a cada cidadão. Em média, né, você sabe disso, em média, a arrecadação de um país gira em torno de um terço do seu PIB. E a gente vai ter uma brusca arrecadação do nosso PIB. A gente já tem aí previsões muito, muito relevantes quanto à nossa perda de produtividade, quanto à redução do nosso PIB, que repercute naturalmente na vida de todos os cidadãos. Então, imagine você que um terço do que a gente produz, em tese, em média, é arrecadação, isso repercute na vida de cada um de nós. Em função disso, a gente está vendo essas medidas, e aí só para acrescentar quanto a essas pontuações que você fez em relação à medida de proteção ao emprego, em que determinou que as empresas pudessem fazer a suspensão do contrato de trabalho, as empresas que não fossem optando pelo Simples, elas vão fazer a suspensão do contrato de trabalho, seriam as empresas que faturam acima de 4 milhões e 800 mil por ano. Elas precisam contribuir com 30% do valor do salário do empregado, e isso repercute em questões tributárias. Então, a despeito dessa lei de proteção do trabalho, né, proteção do emprego, tem duas questões importantes. Então, os 30%, e aí eu pontuo isso, né, porque está na lei, os 30% que será pago pelas empresas não optando pelo Simples Nacional, poderia abrir uma brecha aí de discussão de se seria dedutível ou não para fins de imposto de renda, em virtude de ser um gasto de natureza indenizatória. E as verbas, de regra, né, gasto indenizatório que não esteja relacionado com a atividade da empresa, em tese, são indedutíveis para fins de imposto de renda, e a lei deixou claro que, sobre esse valor pago pelas empresas, haverá dedutibilidade do imposto para imposto de renda e para contribuição social. E suspendeu aí nesse período a arrecadação da contribuição previdenciária para o trabalhador. E vejo aí, nesse sentido, uma repercussão tributária para todos os cidadãos. Então, quando a gente fala de direito tributário, quando a gente fala em arrecadação de 1,5 trilhões, quando a gente fala de perda de 1 bilhão, isso não quer dizer que isso interessa apenas às grandes empresas, apenas ao Estado e município e União. Isso interessa a cada cidadão. Veja só, quando o governo suspendeu o contrato de trabalho, né, em 2 períodos de 30 dias até 60 dias, o empregador ele deixa de pagar salário. Quando ele deixa de pagar salário, ele deixa de pagar contribuição previdenciária. E deixa de descontar a contribuição previdenciária do trabalhador para repassar para o INSS. E o trabalhador, por sua vez, não pode contar, né, em seu tempo de serviço esse período em que ele está afastado, que está com a suspensão do contrato de trabalho. E aí a medida provisória, sabiamente, possibilitou que o trabalhador, espontaneamente, possa contribuir como contribuinte individual, e aí vem um aspecto tributário dessa legislação. O trabalhador pode, nesse período, contribuir como contribuinte individual, a fim de que ele possa contar esse tempo no seu tempo de serviço para fim de aposentadoria. Então, esse é um ponto importante. Quanto à questão da prorrogação, que você colocou muito bem, né? Então foi prorrogado os tributos do Simples Nacional, você detalhou aí que primeiramente a União fez a prorrogação, até porque não teria competência, né, para decidir sozinho sobre os outros entes federativos, por conta dessa independência do ente federativo, e posteriormente foi feito essas outras prorrogações. E a gente tem prorrogações também nos âmbitos municipais. Temos prorrogações aqui, por exemplo, de IPTU no município de São Cristóvão, salvo engano, Itabaiana, e me parece que tem outro município aqui, São Cristóvão, Itabaiana, não me recordo do município, mas temos prorrogações de IPTU, Aracaju, não temos prorrogação de pagamento do IPTU, infelizmente,
mas a gente tem que considerar também a própria necessidade de recursos que a capital tem, concentra a maior quantidade de pessoas e, por consequência, a maior quantidade de problemas. E nessa parte de prorrogação de arrecadação, a gente está vendo no Brasil afora alguns problemas, né? Alguns problemas estão sendo judicializados, inclusive. Então, alguns estados, a gente tem notícia aqui em São Paulo, houve uma propositura de diversas ações judiciais, inclusive com base num convênio de ICMS de 2007, salvo engano, em que as demandas judiciais tiveram êxito em decisões liminares para prorrogar o pagamento de ICMS. Algum município do Rio de Janeiro conseguiu eliminar, e a liminar acabou indo para o STF. O STF, o ministro Dias Toffoli, recentemente, cassou uma decisão que suspendeu o recolhimento de ICMS, porque isso coloca em risco a própria economia do Estado e a própria capacidade de atender a pandemia. Então, nós temos problemas na área tributária pipocando em todas as direções, por conta da pandemia. É um reflexo natural da pandemia. E quando a gente fala em arrecadação, a gente fala em redução de tributo, etc., a gente tem que entender, o contribuinte, o cidadão tem que entender que existe uma contrapartida. Se eu reduzo ou se eu deixo de arrecadar, o Estado perde a possibilidade, a capacidade financeira de prestar o serviço. Então a gente fica num dilema muito grande quanto a essa questão de reduzir tributo. Eu recebi agora há pouco um questionamento feito pelo nosso amigo professor José Gomes de Brito, para que a gente ponderasse quanto à questão da reforma tributária. A reforma tributária a gente sabe que é uma reforma estrutural de extrema importância para o desenvolvimento do país, né? Eu mando um abraço aqui ao professor doutor José Gomes pela sua participação, que já foi, inclusive, nosso presidente aqui da Comissão do Instituto Tributário, e fez um questionamento, fez uma ponderação muito pertinente. Então, a reforma tributária hoje é uma reforma tributária quase que impossível, no meu entendimento particular, uma reforma tributária impossível de ocorrer neste ano. Eu não vejo qualquer possibilidade de a gente discutir a reforma tributária. A gente não tem ambiente econômico nem político para discutir reforma tributária, né? Eu até costumo dizer que a reforma tributária que se propõe, muito no mais das vezes, é uma reforma tributária que todos os empresários dizem que querem, mas que, de algum modo, nos bastidores eles recuam. Porque uma possível reforma tributária, ela serviria para diminuir o imposto sobre consumo e aumentar o imposto sobre a renda. E isso, de algum modo, não interessa a alguns setores da economia que teriam prejuízo, ou seja, não conseguiriam repassar o custo desse tributo para o consumidor. Então, diante de todas essas repercussões, Ramon, eu entendo que a gente não tem ambiente, eu particularmente entendo que a gente não tem ambiente no Brasil, sequer, para discutir uma reforma tributária diante de um problema de tamanha magnitude. Pois bem, dando continuidade a essas repercussões tributárias em decorrência da pandemia, a gente tem outros aspectos que eu queria colocar aqui também para as pessoas que nos acompanham, que também são interessantes, quanto à questão da redução do tributo. Uma dessas reduções foi promovida na contribuição que é pago juntamente com a contribuição previdenciária, destinada ao SENAI, SESC, SEDE, SENAC, SENAT, que a gente chama que é aquela contribuição de terceiros. Então, houve uma redução de 50% da parcela dessas contribuições que são distribuídas para essa entidade. E isso também foi objeto de judicialização. A matéria, salvo engano, está no Supremo, para que se decida se esse desconto era possível ou não, porque isso, de algum modo, também causa prejuízo a essas entidades. Tivemos alguns outros reflexos também, como, por exemplo, redução do imposto sobre importação nos produtos hospitalares, redução de IPI, imposto de importação nos que forem importados, né? E que tivesse relação com o combate ao Covid-19, redução de taxa de alíquota de IPI também na mesma direção. Então, aqui e acolá, a gente vai vendo algumas medidas. O grande problema é a gente dimensionar o que seria um tamanho, né, da medida adequada ou não, possível ou não. Porque, se de um lado, como coloquei, se de um lado a gente dá algum incentivo em redução de arrecadação para que
o empresário, para que o cidadão consiga passar por essa tempestade. Por outro lado, a gente impossibilita a atuação mais efetiva do Estado por ausência de recursos. Então, a gente tem que encontrar um meio termo e é muito difícil chegar nesse ponto em que satisfaça a todos, né? Eu quero colocar aqui para você, jogar para você, para que você comente também sobre esse aspecto do limite que a gente poderia gastar ou não, e para que também comentar e trazer para esse tema, embora não tenha sido uma medida que tenha relação exatamente com a Covid, posto que já havia se discutido antes, para que você também faça algum comentário quanto à lei do contribuinte legal, que é a lei que permite aquela transação tributária, guardada alguns limites, né? Embora ela tenha saído agora, né, durante a pandemia, talvez até num momento muito oportuno, seria interessante que você pudesse fazer um comentário a respeito dessa lei do contribuinte legal, contextualizando com essa possibilidade de aumentar a arrecadação com aqueles valores de difícil arrecadação, os irrecebíveis, né, de difícil realização pelo Estado de uma maneira geral. Então, seria interessante fazer essa contextualização quanto à lei do contribuinte legal. Ramon, você com a palavra. Agradeço, Chevel. Acho que são muitos pontos aí que foram colocados. Vou tentar aqui falar sobre todos. Se faltar, deixar de falar algum deles aí, você pode me cobrar aí. Eu vi que tem algumas perguntas aí também. A gente pode até abrir, ao final, um espaço para que a gente possa discutir acerca do assunto, perguntas interessantes aí. Mas vou começar, inclusive, por essa sua última indagação. Depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre a reforma tributária e como é que isso tem, quais foram as medidas adotadas no âmbito estadual e municipal que a gente não tratou. Vi algumas perguntas aí questionando se no âmbito municipal, como é que fica isso aí, enfim. Mas em relação a essa lei do contribuinte legal, de fato, se não me engano, faz 1 ou 2 semanas que foi convertida em lei uma medida provisória, a chamada MP do contribuinte legal, que foi convertida em lei. E esta lei, ela trata sobre a possibilidade de transação tributária no âmbito federal. É uma lei que só se aplica, obviamente, no âmbito federal. Por quê? Porque tem que ser respeitada aí a autonomia estadual e municipal. Essa lei somente autoriza a transação para aqueles tributos federais, aqueles tributos ali que estão no âmbito de competência da União. E eu, particularmente, Chevel, eu sou um entusiasta da transação tributária. Aqui no Brasil a gente tem um receio muito grande, né? Mas em alguns países, como por exemplo em Portugal, o tema está muito bem difundido. Acho que a gente está até atrasado aqui. A gente fala, mas e a supremacia do interesse público? Como é que você vai poder transacionar? É claro que essa transação não vai ser feita de forma arbitrária, sem qualquer regulamentação. É necessário que haja uma regulamentação e essa lei vem em boa hora. É necessário, portanto, que os estados e municípios estejam atentos. Por quê? Porque existem créditos tributários aí de difícil recuperação que podem perfeitamente ser aplicados no regime de transação tributária. Vejo que a live está muito prestigiada, né? Colegas até aí da Argentina, minha querida amiga Isabel aí, advogada lá da Argentina, diversos amigos. A gente vai fazer até uma live conjunta aí, eu vou anunciar para vocês. Mas diversos outros amigos, colegas, alunos, fico muito feliz aí, não vou poder nominá-los aqui. Mas dizer o seguinte, Chevel, eu sou a favor, essa lei de transação tributária, ela traz ali, eu acho que daria uma live somente para a gente trazer quais são esses pontos, mas o principal ponto, talvez, da lei de transação tributária, e assim, existe a previsão lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional da transação como uma hipótese de extinção do crédito tributário. O que essa lei fez foi apenas regulamentar aquilo que já estava previsto em lei complementar no Código Tributário Nacional. E aí é necessário que os estados e os municípios também reproduzam, né, algo semelhante e permitam aí que o contribuinte possa transacionar dentro dos limites que estão estabelecidos, que a gente poderia aqui de repente, debater sobre o assunto com mais profundidade. Mas eu não poderia deixar de destacar o principal ponto dessa lei de transação tributária, que traz aí o fim do voto de qualidade no CARF, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Por quê? Aqui é algo mais técnico e que só quem advoga nos tribunais administrativos talvez tenha uma familiaridade maior com o assunto, mas só para tentar explicar para vocês, o contribuinte, antes de ingressar na via judicial, aliás, isso não há necessidade de você esgotar as vias administrativas, mas ele pode questionar o tributo na esfera administrativa.
E, no âmbito administrativo, este questionamento do contribuinte vai ser julgado por uma primeira instância, um tribunal administrativo, um julgador ali no âmbito da administração, e depois por um tribunal administrativo, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E até então, até o advento desta lei, como era que funcionava o tribunal? O tribunal é um órgão paritário, e ali você tem representantes da Fazenda e representantes dos contribuintes. De modo que, sempre que havia um empate técnico, um empate de votação no âmbito do tribunal, prevaleceria o entendimento favorável à Fazenda Pública. Ou, mais precisamente, o voto de desempate era proferido pelo presidente, né, da turma, que, invariavelmente, é um representante da Fazenda Pública. E aí muitos contribuintes já questionavam, a gente tinha na doutrina aí, muita gente sustentando que deveria prevalecer o indúbio pró contribuinte. E, de fato, o que essa lei do contribuinte legal faz é aplicar o indúbio pró contribuinte. Hoje, se houver um empate, haverá a extinção do crédito tributário. Agora, isso vai ter aí um reflexo, eu até... o tema está sendo aí bastante discutido, e muita gente fala, olha, a consequência prática disso talvez seja acabar com a paridade nos tribunais administrativos. Por quê? Porque a Fazenda Pública dificilmente vai querer aceitar um julgamento que, repita-se, a extinção do crédito tributário, né? Se houver uma decisão favorável no âmbito administrativo, ele é uma causa também de extinção do crédito tributário prevista lá no artigo 156 e não permite a possibilidade de a Fazenda Pública discutir em juízo. Então, das duas, uma. Ou vai ser alterado aquele inciso do artigo 156 para permitir que a Fazenda Pública possa agora rediscutir, ou então haverá o fim da paridade nos tribunais administrativos, né? Agora, claro que isso só se aplica no âmbito da União, por quê? Porque isso aí é uma lei federal. Mas, sintetizando aí, falando de uma forma genérica a respeito desta lei, eu sou a favor, né? Como eu disse aqui, alguns países, Portugal, citei como exemplo, já faz transação em matéria tributária há muito tempo. Nós temos diversas obras, né, aí publicadas acerca do assunto e já absorvendo aí esse entendimento de lá de Portugal. Você falou aqui também sobre reforma tributária. Não há ambiente político para a reforma tributária. É também um tema aqui que a gente poderia discutir, né, as propostas que estão em tramitação, que agora vão ficar congeladas, porque não tem como você discutir, não tem ambiente para você discutir num cenário como esse, onde você não sabe com a tributação atual. Aliás, a própria reforma tributária já trazia um regime de transição, justamente para ver ali como é que as coisas iam se acomodar. E no momento atual, onde você tem aí essa incerteza em relação ao que vai acontecer, não tem como se pautar uma reforma tributária. Você falou também aí que aquela medida provisória, muito bem, ela não apenas tem, muita gente imagina, é o MP trabalhista. Não, tem reflexos tributários, né? Trabalhistas, a gente já havia apontado, você citou aí também previdenciários, então percebam a importância desta MP. Eu aqui não sei, teve algumas perguntas aí que alguns fizeram. Depois, Chevel, se alguém estiver acompanhando, porque eu confesso aí que eu não consigo acompanhar aqui os questionamentos. Mas um deles aí foi com relação às medidas que foram adotadas nos estados e nos municípios, né? Falou-se aí que alguns municípios, você até falou bem, alguns municípios prorrogaram prazo para o pagamento do IPTU. Eu, particularmente, temos aqui o secretário da Fazenda aí, do município de São Cristóvão, né? Que Eldro, que foi meu aluno, inclusive, me orientando na pós-graduação, e um grande conhecedor aí de direito financeiro. O nosso presidente aí, não poderia deixar de saudar aí o querido aí Inácio Kraus. Agradeço, Inácio, aí pelo convite, por estar participando aqui e dialogando. É um grande amigo de longa data. Então, no âmbito estadual, o que foi que houve? Uma atuação muito tímida, né? E não poderia ser diferente. Eu não me refiro aqui apenas ao estado de Sergipe. Os estados, de uma forma geral, que já estavam ali combalidos, né, com uma dificuldade muito grande, eles não puderam abrir mão desta arrecadação neste momento difícil, né? Por quê? Porque eles têm que empreender aí algumas ações de saúde. E aqui, por exemplo, no âmbito estadual, só para a gente ficar aqui com o estado de Sergipe, nós temos aí um decreto de número 4.566, do dia 24 de março. E o que é que esse decreto faz, né? Ele não reduz, né, tributos, ele apenas toca aí, notadamente, em obrigações acessórias, né? Por exemplo, a contagem de prazos em dobros, né? Aqueles prazos processuais e procedimentais, durante este período de 90 dias,
a contar do dia 24 de março, né, que quando houve a publicação do decreto, alguém até perguntou aí, como é que ficam os prazos administrativos? São contados em dobro durante esse período de 90 dias. Isso no âmbito estadual, né? Essa contagem de prazo em dobro, que fique claro, não se aplica a obrigação principal de pagar o tributo. O tributo tem que ser pago no prazo estipulado. Não houve nenhuma prorrogação no âmbito estadual. É só para as obrigações acessórias, né? Outra medida também adotada neste decreto estadual foi a ausência de cancelamento por atraso daqueles parcelamentos ordinários durante esse período também de 90 dias. Ou seja, o contribuinte que atrasava, né, o parcelamento, esse parcelamento era cancelado. Você fez um parcelamento, você atrasou as parcelas ali, algumas parcelas, seu parcelamento era cancelado e era encaminhado para cobrança, seja administrativa, né, através de protesto judicial ou mesmo ajuizamento de uma execução fiscal. Durante 90 dias, o contribuinte que atrasar o parcelamento não vai ter nenhuma consequência por hora. Por quê? Porque essa foi a medida adotada aqui no âmbito estadual. Outra coisa também é a suspensão aí por um prazo até mais elástico aqui no âmbito estadual. Suspendeu-se por 120 dias a inclusão dos contribuintes inadimplentes no cadastro de inaptidão da Cenfaz. Ou seja, há uma suspensão aí por 120 dias e também, uma outra medida, a suspensão da negativação em sistemas de proteção ao crédito para aqueles contribuintes que estiverem inadimplentes. Então, é uma medida razoável por parte do governo do Estado aqui, pelo menos aqueles contribuintes que tiverem aí o colega Cláudio, né, respondeu a pergunta. Se tiver mais alguma, vocês reproduzam aí que eu posso verificar aqui. Então, basicamente isso no âmbito estadual. Além disso, suspendeu-se também o ajuizamento de novas execuções fiscais. Por 120 dias, o Estado de Sergipe não vai ajuizar nenhuma execução fiscal. Imagine aí o contribuinte que estava em vias de ser cobrado, né, de receber aí uma cobrança, isso vai ficar suspenso por 120 dias. Não deixa de ser um fôlego aí, né, para que essas empresas aí possam respirar um pouquinho, né? É claro, naquelas situações em que o crédito tributário está para ser prescrito, né, para se evitar o perecimento do direito, aí vai ter que se permitir o ajuizamento da execução fiscal, porque, como a gente bem sabe, né, este prazo aí poderia ocasionar a extinção do crédito tributário pela prescrição, na forma que preceitua o artigo 156 do Código Tributário Nacional, né? E também, só para a última medida aqui que eu reputo aqui mais relevante, né, a dispensa por 90 dias do visto, aquele visto que é feito das notas fiscais destinadas, né, que não são destinadas para aqui para o Estado de Sergipe, quando elas estão transitando, aquele visto, nos postos fiscais aí também estão dispensados, né? Então, eu fiz aqui um breve retrospecto, mas não houve em relação ao Estado de Sergipe, ao contrário do que alguns estados aí fizeram, né, a prorrogação. Eu, particularmente, Chevel, e aí é uma opinião pessoal, eu não sou a favor de prorrogação de tributos que incidem, como você bem colocou aí, sobre o consumo, né? O ICMS, por exemplo. Por quê? Porque se não está havendo o faturamento e esses estabelecimentos estão fechados, naturalmente que essa tributação não haverá, né? Uma empresa que ficou fechada, por exemplo, durante um mês, ela não vai pagar nada, não pelo fato de que houve uma isenção, mas pelo fato de que não houve faturamento, né? Então, neste caso aí, eu acho que esses tributos aí que incidem sobre o consumo, eu não sou a favor. A mesma coisa eu diria aqui em relação ao ISS municipal, né? O município de Aracaju aqui também não mexeu em nada disso. Em relação ao ISS, não houve qualquer medida. Por quê? Porque também não há atividade econômica. Eu acho que nesse caso aí não precisaria alterar. Em relação ao IPTU, aí sim, alguns municípios, né? Como eu poderia citar aqui, talvez o município capital, tive contato aí com alguns colegas, né, procuradores lá do município de BH, e eles me passaram a legislação. O município de Belo Horizonte, ele prorrogou o prazo para o pagamento do IPTU. Não de todos os estabelecimentos, mas para apenas aqueles que foram atingidos, aquelas atividades que tiveram seus alvarás suspensos. Eu acho uma medida razoável, uma medida bastante razoável, porque aí você está pagando o tributo independentemente da atividade. Apesar de que o IPTU incide sobre a propriedade, né, predial e territorial urbana, mas é algo razoável. Você não está concedendo nenhuma benesse, está apenas prorrogando o prazo. Benesse que eu digo no que diz respeito à redução do tributo, mas apenas prorrogando. Eu acho uma medida razoável, né, que não foi adotada aqui no município de Aracaju, para que a gente complemente aí, já que eu falei da atuação no âmbito federal e estadual, eu poderia citar aqui o seguinte: aqui nós temos um decreto, que é o decreto 6.112, já um pouco mais tardio, né? O decreto estadual,
algumas pessoas perguntaram aí, é o de número 40566, de 24 de março. O municipal, ele é o de número 6.112 de 2020, de 6 de abril de 2020. Né? E o que foi que esse decreto municipal fez? Ele basicamente prorrogou as certidões negativas de débito tributário. Então, aquele contribuinte, Chevel, que estava ali na iminência de ter o vencimento da sua certidão, né, e poderia atrasar o pagamento de tributos e aí ser prejudicado, porque essa certidão é importante, seja para que ela possa participar de um procedimento licitatório, seja para a obtenção de um crédito em uma instituição financeira. Então, o município de Aracaju prorrogou por 90 dias todas as certidões, né? Também prorrogou por 90 dias a validade dos alvarás provisórios definitivos. Imagine uma atividade aí que estava funcionando e durante 90 dias aí todos esses alvarás que estavam por vencer ficaram automaticamente prorrogados. Adotou uma medida também com um prazo um pouco menor do que no âmbito estadual, né? Suspendendo por 90 dias o ajuizamento de novas execuções fiscais. Então, também no âmbito do município não haverão ajuizamento de execuções fiscais dentro desse prazo de 90 dias a contar da publicação do decreto. E também, Aracaju aqui, talvez seja um dos municípios pioneiros, né? A colega procuradora Rainara estava aí nos acompanhando, foi ela quem implementou isso aqui, um trabalho brilhante aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju, por exemplo, que já cobra administrativamente, que já realiza o protesto também há muito tempo, né? Essas medidas também estão suspensas por 90 dias. E aqui, é claro, repito, aquilo mesmo que eu falei aí anteriormente, obviamente que naquelas situações em que houver a possibilidade do perecimento do direito, aí sim vai ser possível tanto o ajuizamento da execução fiscal quanto o protesto. Né? E também ampliou o prazo para impugnação do IPTU aí por 180 dias e as vistorias para avaliação do ITBI também não estão sendo realizadas. O município está tomando como base aqueles parâmetros já existentes na sua base de dados, né, para realizar a emissão da guia do ITBI. Eu acho que, assim, finalizando aí o panorama, você falou aqui também, só um outro ponto, Chevel, sobre a redução da contribuição para o sistema S, SESC, SESC, SENAI. Esta talvez tenha sido a única medida de redução tributária adotada pelo governo federal, né? Porque todas as outras foram prorrogações. É claro que, para um segmento específico, né, aquele importação de produtos hospitalares, houve, de fato, zerou o IPI, o imposto de importação, claro. Mas, para a atividade econômica, de uma forma geral, a única medida foi essa. E perceba, observe, o governo não abriu mão da sua arrecadação. Por quê? Porque essa contribuição aí é uma contribuição para fiscal. Então, ela é destinada para o sistema S. O que aconteceu foi, ele tirou do sistema S, o governo federal, 50% daquilo que ele iria arrecadar. Mas, de fato, houve uma desoneração para o empresário que está hoje recolhendo 50% a menos em relação às contribuições para o sistema S. Aqui a gente já está se encaminhando para o final, né? Eu iria... Fique à vontade, Chevel. Só ia fazer... Eu só estou preocupado com o tempo, Ramon. E aí muita gente poderia falar, sim, qual seria a medida adequada? Eu vou tentar sintetizar aqui em 3 minutos, né? O que é possível, né? Não vou emitir aqui um juízo de valor, né, acerca do que a gente pode adotar de medidas para tentar resolver aí provisoriamente essa situação, mas tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, eu poderia mencionar aqui, esse que é o PLP número 34 de 2020, que pretende instituir o empréstimo compulsório, né, para aquelas pessoas domiciliadas no país com patrimônio líquido igual ou superior a R$1 bilhão na data da publicação da lei. Então, o empréstimo compulsório está lá, sempre esteve previsto, né, na Constituição Federal de 88, lá no artigo 148, incisos 1 e 2. No inciso 1, permite a cobrança de empréstimo compulsório em casos de guerra, iminência de guerra e calamidade pública. Nós estamos aqui, inegavelmente, diante de uma situação de calamidade pública, né? Inclusive com decreto já publicado aí. Então, é possível, sim, se instituir o empréstimo compulsório, né? E aí, nesse projeto de lei, escolhe-se aí aquelas empresas com patrimônio líquido igual ou superior a R$1 bilhão, né?
E aqui, Chevel, o que eu acho que é exagerado é que no parágrafo 1º do artigo 2º deste projeto de lei, ainda é um projeto, né, ela permite a cobrança de 10% sobre o patrimônio líquido apurado nos 12 meses anteriores à publicação da lei. Eu até sou a favor, né? Esse projeto lá no parágrafo 3º, ele delega ao Ministério da Economia a definição do percentual. Eu acho que aqui há uma latente inconstitucionalidade, porque viola o princípio da legalidade. O empréstimo compulsório, apesar de não observar as anterioridades anual e nonagesimal, ele não precisa esperar o exercício seguinte e nem os 90 dias, mas ele deve obediência ao princípio da legalidade. Então, a fixação da alíquota do empréstimo compulsório não só depende de lei, como depende de lei complementar. Então, ao meu ver, esse parágrafo 3º aqui está eivado de inconstitucionalidade, né? E eu acredito que o legislador não utilizou o melhor critério. Talvez se ele segmentasse apenas aquelas atividades que não sofreram impacto, né? E aí temos podemos eleger aí farmácias, supermercados, que não necessariamente pelo gênero, mas apenas aqueles segmentos que não foram impactados durante o período da economia. Porque você colocar os 12 meses anteriores à publicação da lei não significa dizer que essa empresa possui liquidez, porque ela pode ter um patrimônio substancial antes da pandemia e é exatamente agora, após a pandemia, que ela teve um decréscimo no seu patrimônio e aí não haverá capacidade contributiva. Tem aqui também um projeto de instituição do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, mas não dá para a gente comentar aqui, né? Eu vou citar apenas o número aí, é o PL 139 de 2017. Depois, numa outra oportunidade, aí seria um tema, né? Quais são, porque a gente falou aqui das medidas adotadas pelo governo federal, estadual e municipal. Talvez numa outra oportunidade a gente possa falar aqui das medidas, né, que poderão ser adotadas, o que é que tem aí de lege ferenda, né? A gente tratou aqui de lege lata, o que é que nós já temos, mas de lege ferenda, ou seja, em projetos de lei, nós temos aí alguns que poderão ser objeto de uma análise específica. Então, eu agradeço aqui, infelizmente o tempo é muito curto, a gente falou muito, tratou bastante aqui, eu espero ter contribuído e dizer, Chevel, que aqui só, talvez as minhas últimas considerações, que o momento que a gente vive é um momento novo, é um momento que exige muita reflexão, né? Então, aqueles valores e alguns princípios constitucionais que sempre existiram, né? Necessariamente, aqui fala refis municipal, acredito que haverá, né? O que estão perguntando aqui, estadual e federal, invariavelmente, mas não há nada de concreto agora. Então, só concluindo, alguns princípios constitucionais que já estavam lá, eles precisam ser agora redesenhados, né? Reinterpretados, né? O princípio da solidariedade, poxa, vai assumir uma importância gigantesca, né? Uma solidariedade, não aquela solidariedade que nós estávamos acostumados, né? O professor Fred Didier, eu gosto muito de usar essa expressão, né? Ele costuma dizer o seguinte, não é uma solidariedade Bluetooth, né? Entre duas pessoas que se conectam, não. É uma solidariedade Wi-Fi, em rede aberta, né? Onde todos estão obrigados. A sua atitude agora interfere de forma genérica. E quando estamos em casa, por exemplo, eis aí um exemplo claro, né? Isso a gente faz não de forma egoísta, né? Mas de forma altruísta, porque a gente sabe que assim fazendo, a gente vai evitar o colapso, né, do sistema de saúde, a proliferação do Covid. Então, o conselho que eu dou para vocês aí é fiquem em casa e a gente, com fé em Deus, vai enfrentar essa crise. O momento agora é de se preocupar com a saúde e, na sequência, a gente se preocupa aí com a economia. Os economistas aí vão dar conta do recado. Então, eu acredito nisso. Devolvo a palavra, Chevel. Me desculpe aí se extrapolei um pouco aí, mas é porque a gente tinha muito a abordar, né? Ramon, enfim, antes de eu concluir, nosso tempo já está aqui chegando no limite. Eu só queria agradecer as pessoas que, antes de eu fazer uma consideração, a gente teve aí colegas de São Paulo, Santa Catarina e até da Argentina, para quem eu mando um forte abraço. A OAB agradece muito pela participação. Eu queria responder rapidamente a algumas perguntas. O Vanessa Araújo perguntou se os processos da PMA continuam tramitando. Você já respondeu que sim. O Rodrigo perguntou se poderia haver refis em ano eleitoral. Não há impedimento nenhum na legislação eleitoral, embora eu acho que deveria ser de lei ferenda, né, para ser analisado aí pelos legisladores, as limitações de refis em ano eleitoral concedidos por pessoas que querem se eleger. Mas eu queria, antes também de encerrar, fazer um comentário quanto à legislação do contribuinte legal, e talvez seja um problema que vai repercutir para o advogado, para a empresa. E nesse sentido eu respondo até uma pergunta de Cláudio Sérgio, que acabou
fazendo um questionamento de que não estava conseguindo pagar os tributos e quando isso tudo acabar, o que é que as empresas vão fazer. Bom, eu espero que a situação do colega Cláudio Sérgio não seja uma situação muito gravosa, mas a Lei 13.988, a recente agora, que é que trata do contribuinte legal, ela cria uma possibilidade aí, ela considera como não tributos, né, ou valores de difícil arrecadação, aqueles tributos devidos pelas empresas que estão em recuperação judicial, em recuperação extrajudicial ou que estão em processo de falência. Então, essas empresas elas já têm seus créditos, por estarem nessa condição, considerado como de difícil recebimento. E nessa condição elas podem estar fazendo propostas de transação tributária junto à Fazenda Pública Federal. De tal maneira que seria interessante que os colegas advogados que militam na área tributária, empresarial, na área de recuperação judicial e falência, que atente para essas questões, até para eventual assessoramento. Aí a gente pode verificar que uma recuperação judicial, uma recuperação extrajudicial bem orientada, pode trazer algum tipo de facilidade, algum tipo de fôlego, algum tipo de possibilidade de postergar ou negociar a dívida tributária que de algum modo, colabora com a empresa. Eu faço só uma consideração, um contraponto à sua opinião de que, como não houve arrecadação, consequentemente não há que se falar em postergar vencimento de tributo, talvez essa seja uma visão que o Estado tenha. Mas o contribuinte ele não tem só como despesa o tributo. Então, a empresa parou, o contribuinte continua com a obrigação de pagar o aluguel do imóvel, continua suportando o custo da depreciação, da manutenção, da energia elétrica de equipamentos que não podem parar. Então, para alguns setores, digamos assim, a postergação de tributo, ela vem com um fôlego, né, a ser examinado, mas não dá tempo a gente esmiuçar essa questão. Bom, eu acho que o recado, de algum modo, foi dado quanto aos reflexos tributários durante a pandemia. Eu acho que é importante que todos, de uma maneira geral, advogados tributaristas, empresários, cidadãos de uma maneira geral, eles têm que ter a consciência que a tributação alcança a todos, né? Então não alcança só as grandes empresas, alcança também o pequeno consumidor, o pequeno varejista, e dela as pessoas têm que se inteirar, e o recado foi dado. Eu agradeço aqui a presença do colega Gomes, colega Ramon, que com muita propriedade fez as considerações quanto à legislação pertinente a esse período de pandemia. Eu quero agradecer também ao presidente da OAB, Inácio Kraus, que tem se sensibilizado com a pandemia e tem tido a preocupação de manter a OAB funcionando para atender essas demandas, para esclarecer, para manter contato com o público e a OAB, de uma maneira geral, cumprindo seu importante papel na sociedade. Agradeço aqui aos participantes, né? Tivemos várias pessoas. Agradeço aqui a Rebeca, né? Que também é quem coordena essa parte das lives através da OAB. Temos aqui participação e agradeço as pessoas de Aracaju, os nossos colegas da Comissão de Instituto Tributário, que estão sempre nos apoiando aqui nas nossas ações na Comissão de Instituto Tributário. Tivemos pessoas aqui de Lagarto, Itabaiana, São Cristóvão, de Aracaju, já comentei, Santa Catarina, São Paulo, enfim, os que a gente conseguiu captar por aqui. Então, eu agradeço a todas essas pessoas. Um forte abraço para todos que estão aí em casa. Continue em casa, tenhamos paciência, isso tudo vai passar e estejamos atentos. Não só para as dificuldades, a gente tem que olhar para a dificuldade, mas imaginar as soluções, as oportunidades que deverão decorrer em face da pandemia. As pessoas que tiverem dúvidas, que de repente não conseguimos responder, pode mandar aqui para o direct e a gente vai tentar falar alguma coisa. Eu estou sempre à disposição tá bom? Estou sempre à disposição. E um forte abraço, Amon, um forte abraço a Inácio Kraus. Valeu, Chevel. Um forte abraço a todos aí. Quem quiser tirar dúvida aí, também pode mandar o direct para mim. A gente não teve como responder a todos aí, mas basta seguir aí que a gente bate um papo aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.